Prasade sarva durkhanam hanirasyupajayate prasanna cetaso hyashu buddhif paryavatishtate. Então, no verso passado, Krishna falou, prasadam adhigachyati, que essa pessoa que tem um comando sobre a sua mente, que ela tem a capacidade de estar livre do aprisionamento dos apegos e aversões, ela alcança, então, essa tranquilidade. Então, nesse verso seguinte, ele fala prasade, prasada é a bênção, é a tranquilidade. Prasade é o locativo, então, o locativo absoluto. No que há prasada, no que há essa bênção, no que há essa tranquilidade, o que acontece é que sarva durkhanam hanirasyupajayate, é que surge a cessação. Hani, a cessação de sarva durkhanam, de todos os sofrimentos. Prasade, no que há essa tranquilidade, então, hani, asyupajayate, hani, upajayate, que vai acontecer, que surge então, hani, a sensação de sarva durkhanam, de todos os sofrimentos. A gente viu nos versos passados que os Vedas, então, nomeiam, né? Eles dão eles dizem que existem 3 tipos de sofrimento no mundo. Sofrimento que é causado pelo corpo e a mente, sofrimento que é causado pelas outras entidades vivas, e o sofrimento que é causado pelas intempéries da natureza. Esses 3 tipos de sofrimento deixam de existir para a pessoa. Será que sim? Deixam de existir para o eu. Na compreensão da pessoa, deixa de existir para o eu verdadeiro. Mas o corpo, enquanto matéria, enquanto pertencente a esse universo material, ele continua passando pelas suas devidas vicissitudes. A doença, o nascimento, a morte, o envelhecimento, essas coisas continuam acontecendo para o corpo. A diferença é que vai haver dor, mas não vai haver sofrimento. Existe a dor física, mental, existe ali as vicissitudes, os desconfortos, mas não existe o desespero. Não existe a dor como um sofrimento que me leva ao desespero. Eu consigo objetificar as diferentes mudanças pelas quais o meu corpo passa e entender que isso é diferente da palavra eu. Então, para o eu verdadeiro, isso não existe. Então, quando você entende, quando você tem a capacidade de entender isso, você se dissocia daquilo que é material. A matéria continua sofrendo as suas mutações, sattva, rajas e tamas. O corpo continua envelhecendo, o corpo continua lá nos seus processos de produção de cabelo branco, continua nos seus processos de ruga, mas você não vê isso como um aspecto da sua identidade, você não vê isso como uma coisa que pertence à palavra eu. Então, existe dor, mas não vai existir sofrimento. Prasanna cetaso hyashu buddhif paryavatishtate. Quando essa pessoa tem essa tranquilidade, a tranquilidade de que o corpo não sou eu. Existe uma vontade superior, existe uma ordem superior. Tudo que acontece na minha vida carrega um aprendizado. Tudo que acontece na minha vida é oportunidade de amadurecimento. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho que fazer da minha vida é uma oportunidade de oferecimento. Tudo isso vai fazendo com que aos poucos você obtenha uma paz, uma tranquilidade. E quando você obtém essa paz, essa tranquilidade, que significa uma mente que diminui, né, os seus conflitos, o que vai acontecer é que buddhif paryavatishtate, que o conhecimento ele se torna firme para essa pessoa. Porque uma vez que você experimente o conhecimento dentro da sua vivência, e você tem a percepção do valor que aquilo traz para a sua vida, a tendência natural é que você queira viver mais ainda dentro daquilo que o conhecimento orienta. Então, buddhif paryavatishtate, para essa pessoa que alcançou a tranquilidade, as 3 classes de sofrimento deixam de existir. E aí, então, o conhecimento ele vai se tornando firme. Ele vai se tornando firme porque a mente é capaz de contemplar. A mente é capaz de meditar, de atestar, de validar aquilo que o ensinamento está dizendo. Então, o conhecimento se torna firme, hyashu,
certamente, ri, ashu é uma palavra indeclinável. Ashu é rapidamente. Rapidamente, à medida que você percebe, rapidamente o conhecimento vai se tornando firme, porque ele vai ser um conhecimento que é perceptivo. Ele é um conhecimento que é da sua experiência direta. Então, conhecimento a gente chama de jnana, conhecimento. Mas aquele conhecimento que ele é parte da sua experiência direta, ele está dentro da sua vivência, ele é chamado de vijnana. Então, aquilo que é jnana, no que você experimenta o benefício do conhecimento, ele vai se tornando vijnana. Então, o conhecimento se torna firme, rapidamente, para aquela pessoa cuja mente está tranquila, cuja mente está satisfeita. Então, essa mente tranquila, ela vai assinalar o começo do assentamento do conhecimento. Porque você pode perguntar para si mesmo, o quanto eu assimilei disso que foi me ensinado, o quanto eu assimilei disso que o mestre falou para mim, o quanto eu assimilei disso que o texto está tentando me dizer. Você vai poder entender o quanto você assimilou, o quanto você realmente está vivenciando o conhecimento com base na observação da sua mente. Quantos conflitos ela ainda permanecem nela, ainda são remanescentes. Você vai poder saber o quanto você compreendeu desse conhecimento com a habilidade que você tem de se manter equânime frente às diferentes situações. Quanto essa tranquilidade realmente se faz presente em você, independente das situações que estão se sucedendo na sua vida.